Muitos de vocês me perguntam como fazer a Dendrobium lindley ou agregatum florescer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode ter esse resultado aí na sua casa. Tem dicas bem bacanas que vai facilitar o seu cultivo com essa menina. E se não bastasse isso, eu vou falar para você também da nossa Dendrobium sulcatum, né? E também da Dendrobium jinxi, que também é uma planta que muitas pessoas confundem, né, com essa planta que está aqui na minha frente. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas plantas para você compreender como que você pode cultivá-las para ter resultados como esse aqui. Para isso acontecer, eu vou chamar agora o editor e mandar soltar o som. Um botânico da época, botânico chamado Erskine, ele fez uma homenagem ao John Lindley, né, que era um outro botânico dessa época, no ano de 1840, quando ele descreveu essa planta aqui. E desde lá para cá, vive as pessoas olhando as florações dessa amarelinha, que todo mundo sonha em ter floração. Muitas pessoas compraram, adquiriram, mas dificilmente conseguem fazê-las florescer. Esse vídeo tem como intenção não só ajudar você a entender base do seu cultivo, mas chegar, claro, nesse resultado, né? É o que todos nós queremos. É quando a gente compra uma orquídea, ver ela crescer, se desenvolver e, claro, florescer. E o caso dessa planta aqui é muito fácil, tá? Eu vou falar para vocês que o cultivo dessa planta, aliás, como grande parte das dendróbiums, né, que são plantas asiáticas, China, sudeste da Ásia, é o caso, por exemplo, dessa planta aqui, são plantas que são cultivadas em locais mais secos, principalmente na época da sua floração, que ocorre final do inverno, né? Ou seja, ela veio de um longo período sem chuva, o que nos sugere que a gente tenha que fazer mais ou menos isso, né? Fazer essa imitação dentro da nossa casa. Para nós começarmos a falar do cultivo, então, eu diria para vocês que vocês podem fazer cultivo dessa planta em vaso plástico, com mix de substrato, utilizando aí casca de pinos, carvão, picadinho, você pode fazer uso de pedra, você pode fazer o uso desse mix que nós chamamos, né, que é o meio universal no nosso cultivo, para que você possa fazer o plantio dessa planta aqui. Mas eu sugiro, para que você tenha melhor resultado, que você coloque essa planta num cachepô ou faça um vasinho acoplado com um tronquinho de madeira, que pode ser sanção de campo, angelim, aquele roxinho, enfim, né? Cachepô também vai muito bem, enfim, esses tipos de substrato mais seco. É uma característica de muitas das nossas dendróbiums gostar de receber água, mas também de secar rápido. E elas não gostam de muita umidade no seu vaso. Até essa umidade relativa se faz necessário para muitas das nossas espécies dentro desse gênero da dendróbio. Mas se tem uma planta que vai vegetar melhor no seu cultivo, as dendróbios para vegetar melhor, né? Elas vão certamente em substratos mais secos. Então você pode fazer uso de tronquinho, vaso e cachepô, ou aqui no caso, como essa planta aqui está, vou aproximar para que vocês possam ver, eu tenho um tronquinho aqui, eu acoplei, né? Então você vê que as raízes dela agarraram aqui, mas nós temos aqui um vaso de barro, né? Com casca de macadâmia, tem chips de coco, tem pedra, tem tudo aqui que é mais seco. Ou seja, normalmente ele é um vaso mais drenado, tá? E com substratos mais seco. Isso vai favorecer bastante a sua planta. Se tratando então de vaso substrato, dê preferência para vasos de tipos de substratos mais secos na hora de você plantar a sua Dendrobium agregatum. Para a gente começar a falar da rega dessa planta, né? Quantas vezes nós deveríamos de molhar essa planta aqui? Como falei para vocês dos vasos mais secos e principalmente drenados, né? Bem drenados, você pode fazer regas no período de verão, né? Entre 2 até 4 vezes na semana na sua casa. Já no período de outono e inverno, eu já recomendo que já lá em maio você comece a dar uma quebrada nessa rega, fazendo de 1 a 2, né? 2 vezes na semana. E aí quando você entrar junho, julho, você passa a fazer uma rega na semana, podendo ser uma a cada 15 dias.
Esse pequeno estresse hídrico, que ele é diferente do que nós faríamos, por exemplo, para dendróbio do grupo nobile, que precisa de até um estresse hídrico muito maior, se faz necessário em grande parte das nossas dendróbios. Isso precisa ficar muito claro para você que gosta do gênero e que quer cultivá-las, né? Obviamente que isso não é universal, mas eu diria que 90% das dendróbios tem a característica de ter que passar por um leve estresse hídrico para poder florescer bem. Isso porque, imitando o que aconteceria na natureza, essa época do ano é uma época mais seca. Então a gente tem que tentar reproduzir isso no nosso orquidário, e a forma da gente fazer isso é colocar essas nossas dendróbios, né, várias dendróbios, se você tiver aí, separada das plantas que você tem que regar mais vezes, que depende de mais umidade. Então vai se fazer muito mais necessário a umidade do seu local de cultivo do que propriamente molhar a sua dendróbio nessa época do ano. Como eu falei para vocês, não é você tirar a água, tá? É você fazer uma diminuição da rega para que ela possa florescer, uma vez que a agregato ela pode florescer no mês aí de setembro para começo de outubro, às vezes adianta, atrasa um pouquinho mais. Início de primavera normalmente é a floração desta menina. Para a gente falar de temperatura do que suporta essa planta, eu diria para vocês aqui em Sorocaba, região que eu cultivo as minhas orquídeas, a temperatura chega a seus 38 graus fácil na época de verão. Já no período de outono e inverno, aqui nós chegamos a 6 graus, 4 graus, só que isso não é assim uma sequência de dias nessa temperatura super baixa, né? É o que faz com que aqui em Sorocaba fique em torno de 10, 12 graus no período mais frio do ano, fazendo uma média. O que significa que essa planta suporta bem sim temporadas de frio e também boas temporadas de muito calor. Então se você mora num clima mais quente, você vai poder cultivar essa planta, ela vai inclusive melhor num clima um pouquinho mais quente. O que não significa que em um clima mais frio você não consiga possuir essa planta e ter sucesso com ela. Então, temperatura, você vai ter muito sucesso com ela de 5 graus até seus 25, 30 graus de temperatura. É perfeito, podendo sim suportar, como disse, até 36, 38 graus. Já na parte de iluminação, é o grande segredo dessa planta. Evite deixar a sua Dendrobium agregatum em locais muito escuros, uma vez que esse tipo de planta gosta, né? A nossa Lindley agregatum, ela gosta de muita luminosidade. Então parte do segredo da sua floração está nos substratos mais secos e principalmente de você cultivar essa planta em boa iluminação. Aqui eu utilizo uma tela da Freshnet de 50% e essa planta fica um pouquinho acima da minha cabeça, que está um pouquinho abaixo, né, para poder a gente fazer a filmagem. Mas normalmente essa planta fica a 80 centímetros da tela. Abaixo da tela, a 80 centímetros é onde ela fica. Ou seja, ela recebe muita luminosidade e é assim que eu consegui um resultado como esse de 16 hastes florais nesse pequeno vaso. Então, para você ter sucesso com esse tipo de planta, uma outra dica é a iluminação, que não pode ser baixa. Se você cultiva essa planta, ela está no cantinho do seu orquidário, corra lá, tire ela de lá e coloque ela sobre a luz, que ela vai florescer para você. Já nas adubações não há muito segredo, tudo que eu faço dentro do meu orquidário se aplica a essa plantinha também, mas é aquilo que eu sempre falo, né? A sequência para você ter uma adubação bacana é você não ficar, eu não aconselho você ter um tipo de adubo apenas, né? Por exemplo, eu tenho 30-10-10. É um tipo de adubo que incentiva o crescimento da planta. Então, supondo que você só tenha esse tipo de adubo na sua casa, esse pode ser um grande vilão da falta de floração, não só da nossa agregatum, mas como de outras orquídeas. Uma vez que esse tipo de adubo, 30-10-10, tem como potencializado nele, nessa composição, o nitrogênio, que faz com que a sua planta sempre se desenvolva mais. Então ela fica o tempo inteiro induzindo a planta a se desenvolver, crescer, o que faz com que haja dificuldade em floração. Por isso que eu falo sempre que mesclar os adubos, usar um 30-10-10, mas usar também um 20-20-20, um 09-45-15, entre tantos outros adubos já prontos, preparados aí para as orquídeas, que você pode fazer uso, seria o mais ideal. Também você pode fazer adubação orgânica e também o osmocote,
que as cápsulas em gel, que ao regar a sua orquídea, né, você deixa no vasinho, ele se dissolve, alimentando também a sua orquídea. Essas são formas de adubar esta menina. E caso você não tenha nenhum conhecimento sobre isso, é só você clicar aqui acima da minha cabeça para conhecer um pouquinho mais sobre o assunto de adubação. Muito bem, para o cultivo desta menina era isso, não tem muito mais do que ser dito nesse vídeo aqui. Mas eu queria falar para vocês de algo bem bacana, porque muitas pessoas, você lembra que eu falei no começo do vídeo, que as pessoas às vezes chamam até de agregato uma outra dendróbio que muito se parece com essa menina aqui. Se trata da Dendrobium jinxi, que produz uma flor praticamente igual a essa que nós estamos vendo nesse vídeo aqui. Mas há bastante diferença, tanto na parte de seu vegetal, como na parte morfológica também das suas flores, né? A forma como elas florescem. Uma vez que a jinxi tem, primeiro, vegetal muito menor, muito mais estreitinho, pequeno, do que a nossa agregatum, né? Chega a ser a metade do vegetal, a jinxi com a agregatum. Então a agregatum ela é grande, a jinxi é pequena, né? O seu vegetal. A floração realmente se parece muito. Se você olhar a floração de uma jinxi com a agregatum, realmente você vai ver que é muito igual. A diferença é que a agregatum ela produz hastes florais que podem conter 12 até 15 flores numa única haste. O que não vai acontecer na jinxi, que vai produzir apenas uma hastezinha pequenininha com uma flor. Às vezes acontece de ter duas flores, ela pode encher o vaso, todo amarelinho, como o que você está vendo aqui da agregatum, mas ela vai ser sempre trazendo tendões de flores e não uma inflorescência carregando todos esses botões. Então essas são pequenas diferenças, mas se você quiser relevar tudo que eu falei sobre o cultivo da agregatum e aplicar na jinxi, você pode. A mesma coisa que vale para essa menina aqui de cima da minha cabeça, serve para essa pequenininha também. Agora eu quero falar para vocês de uma curiosidade, uma vez que eu vou apresentar para vocês essa outra Dendrobium, Dendrobium sulcatum. Esse tipo de planta aqui já tem um diferencial do seu cultivo, né? Para aquilo que nós vimos aqui na agregatum. E eu fiz questão de trazer um pouquinho desse assunto aqui, justamente para nós entendermos que há diferenciações de cultivo no nosso espaço. Se você tem, por exemplo, um Dendrobium sulcatum na sua casa, quer dizer para você que iluminação, por exemplo, a gente pode levar tudo que nós falamos sobre um substrato mais seco, a quantidade de rega, nós podemos levar para o cultivo dessa menina aqui. A diferenciação fica na luminosidade, uma vez que essa planta gosta de uma iluminação um pouco menor do que a nossa Lindley. Então, para você ter o cultivo e ver florações na sua sulcatum, você pode fazer experiências utilizando uma tela de sombreamento 50%, como é o meu caso aqui, até 70% de iluminação, o que eu recomendo, tá? Aqui ela floresceu em 70% de iluminação, com essa beleza toda de floração, tá? Os inconvenientes, tanto da sulcatum, como da nossa agregatum aqui, a Lindley, né? E também a jinxi, é a durabilidade das suas flores. Elas duram em torno aí de seus 12 a 15 dias e depois disso acabou. Uma coisa bem bacana também é que a floração delas, né? Por exemplo, da nossa agregatum aqui, ela tem flores de até 4 centímetros e com um leve perfume de mel. Já a sulcatum, ela não produz assim, eu nunca percebi perfume nela, né? Seria legal se você tiver a sulcatum, já tenha sentido perfume. A minha não tem perfume nenhum não, tá? E seria bacana também saber a forma como vocês cultivam, tanto a sulcatum como a jinxi e a agregatum. Isso faz com que esse vídeo se torne ainda mais importante para as pessoas que estão começando. Então leia aí nos comentários e deixe o seu comentário. Como é que você cultiva essas meninas na sua casa, hein? Sendo assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha agregado um pouquinho mais a agregatum para o seu cultivo. Que você seja muito feliz no seu cultivo, meus amigos, e que esse vídeo tenha realmente te ajudado. Se te ajudou, ó, deixa aquele like lá, que já demorou você assistir o vídeo até aqui, né? E não ter deixado aquele like ainda. E se você gostou ainda mais, se inscreve e venha fazer parte aqui da comunidade Orquídeas em Ação. Nós temos um encontro, claro, na semana que vem. Eu te espero lá. Um super beijo e tchau!